Primeiro, antes de mais nada, queria agradecer uma oportunidade muito bacana estar aqui com todo mundo. Para a gente que participa de um projeto como esse, o projeto começa realmente, a gente fala, puta, que legal, vale a pena, obrigado. É a partir desse momento aqui, quando a gente consegue de fato dividir com todo mundo o que a gente fez e começar a transformar isso em realidade, porque até agora o que a gente teve mesmo é uma promessa, né? Tipo, uma ideia, um conceito, que é o que a gente vai mostrar para vocês. E começa a dar prazer quando a gente começa a ver que todo mundo compra e começa a participar, né, dessa ideia. Então esse é meu papel hoje, dar um pontapé inicial de um projeto que não pertence nem a mim, nem com o núcleo aí da Mítica que participou desse projeto, mas a todo mundo que está aqui e principalmente quem vocês estão representando aqui, né? Que eu sei que tem muita gente espalhada pelo Brasil que vai participar desse projeto novo, né? E é o que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje para vocês. O que fica, então, depois que a gente olha tudo isso? A gente tem que ser uma verdade de marca muito forte. Do ponto de vista de categoria, vence quem age de forma implacável de acordo com suas crenças e sua atitude. Então, a gente precisa ter algo realmente que seja uma crença. Não dá para ser morno, tá? Aí a gente foi internamente conversar com as pessoas, com os distribuidores, ponto de venda, etc. Ver o que as pessoas sabiam sobre Mítica e sobre Cibaia, Menendez, enfim, sobre os negócios da companhia, né? Primeiro, antes de continuar, só fazer um adendo, que a gente já falou bastante durante o dia, mas eu acho importante. Como o Henrique falou logo no início da apresentação, por que Mítica está sendo o centro dessa início dessa nova fase, né? Que a gente precisa, todo mundo, concentrar esforços em cima de um mesmo objetivo, né? E então, em vez da gente fazer um trabalho sobre a indústria X ou Y, a Mítica é a melhor bandeira que pode juntar todo mundo em cima do mesmo caminho, porque ela engloba tanto cigarros como fumo negro, né? Então, foi daí que surgiu o trabalho, ok? Então aqui, quando a gente fala em Mítica, não é um braço desse grupo multi, mas na verdade é uma cultura que todo mundo está representando e que está sendo convidada, né, a participar e a construir. O que a gente viu de Mítica, né? Que é onde a gente tira os traços de comportamento, é a textura da marca. Como é que a gente age? A gente age de uma maneira igual a Philip Morris, né? Vertical, vai lá, vende, tal, compra, quase eu te mando comprar. A gente viu que não é tão bem assim, né? Esse espírito baiano, no bom sentido, ele prevalece em muitas das relações de vocês. Um traço importante da marca, a gente conversou com todo mundo e é muito forte, isso é a paixão, a cordialidade dos funcionários. Todo mundo que a gente entra, em qualquer lugar que a gente vai, as pessoas sorriem, as pessoas nos recebem bem, e não é todo lugar assim, tá? Vocês são assim. Isso é muito, vocês estão fazendo muito tempo dessa cultura e não percebem. Mas vocês são muito cordiais, no geral, não é uma ou outra pessoa. Existe muita cordialidade entre vocês. Que, no entanto, pode por vezes carregar um lado obscuro. Por quê? Cordialidade, às vezes, ela pode ser identificada como informalidade. Informalidade pode ser confundida com desorganização, por exemplo, tá? Falta de planejamento, coisas desse tipo. Então, o que a gente tira desse fato aqui? A alma da empresa, ela pode se voltar contra ela própria, caso o mercado enxergue Mítica pelo lado sombra de sua personalidade. Se a gente não transformar, por exemplo, essa informalidade em cordialidade e proximidade, ao invés de desorganização, a gente corre um grande risco. Então, a gente tem um papel aí de desempenhar didático, né? Interna e externamente. Então, paixão e cordialidade são traços importantes para vocês, mas que precisam ainda ser consolidados e construídos, tá? O processo de profissionalização e de crescimento da empresa, né? É preciso divulgar interna e externamente o projeto Mítica. O que a gente está querendo com esse negócio? E o pontapé inicial é esse hoje, né? As afirmações sobre a corporação são sempre especulativas. O que acontece? Como a gente, às vezes, não dá traços claros do que a gente é, para onde a gente quer ir como negócio, agora a gente já sabe, a gente quer ser a terceira companhia de tabaco em pouco tempo aí, né? Quanto antes, melhor. Ok, então a gente é a alma do tabaco, é isso aí, está todo mundo sabendo agora. Enquanto ninguém sabe direito para que serve esse negócio, todo mundo especula, né? Se eu não falo quem eu sou, cada um acha o que quer. Implicação disso é que uma proposta filosófica para a marca
que aglutine, que junte aí os esforços, ela é fundamental, mas ela não é suficiente caso não haja uma figura, um ícone que centralize esse papel de disseminação dessa cultura internamente. O que a gente acredita é, essa cultura ela precisa se desenvolver, precisa se espalhar pela companhia, né? A gente precisa levantar uma bandeira em volta de uma marca. Então a gente precisa ter uma liderança de marca explícita aqui. Terceiro fato aqui, identidade hoje ela está apoiada em percepções dicotômicas. Tem gente que fala de mítica, o que é mítica? Mítica é inspiração, né? É prazer, etc. Tem outras pessoas que falam, o que é mítica? Mítica é uma empresa que vende charuto, vende cigarro, né? Então existem duas visões, uma dicotomia. Tem gente que fala muito do lado filosófico e tem gente que fala muito do lado operacional, né? Qual que é a implicação disso? Existe uma confusão na cabeça das pessoas do que é o que faz mítica como negócio e do como, cultura e crenças. Se essas variáveis não forem muito bem separadas e definidas, o risco de dispersão de energia continua. Hoje já é a primeira medida concreta que a gente está fazendo para começar a construir ou para disseminar essa confusão, né? A gente tem sim uma função como negócio, que a gente vai falar sobre isso agora, e como crença, como filosofia de fazer esse negócio. Essas duas coisas, na verdade, existem, elas não são diferentes. Daqui a pouco nós vamos perguntar para vocês o que é mítica. O cara vai perguntar, você quer saber o quê? O que ela faz? Né? Mítica, o que ela faz a gente já sabe. Tá? E como ela faz é a nossa crença, né? No que a gente acredita. Bom, então a partir de agora não há mais confusão. O que mítica faz como negócio? Mítica é a promotora da cultura do tabaco. Tudo o que a gente faz como empresa, como marca, né, na verdade mítica, é para promover, e a gente vai falar agora como, né, a cultura do tabaco, seja do fumo negro, seja do cigarro, mas a gente é uma empresa que faz isso. Ou das coisas correlacionadas, né? O cinzeiro lá, que a gente acabou de ver, o isqueiro, enfim, tudo isso está no mundo da cultura do tabaco, faz parte do nosso core business, que a gente chama, né? Vamos lá? Oi? Quando a gente estava fazendo esse trabalho, a gente tinha acabado de reformular o site, eu acho que é uma coisa que todo mundo presenciou, né? E no nosso site hoje ainda, porque ele ainda não mudou a atualização, se a gente for lá, a maior presença de palavra que existe no nosso site é distribuição. Então, naquele momento isso foi inclusive colocado em pauta, a gente não distribui, né? Ao contrário do que a gente mesmo foi capaz de divulgar, inclusive para o mercado externo, nossa expertise não é distribuição. Então, o que ele fala, né? Olha, a partir de hoje é um marco de fato, gente, a partir de hoje, saindo daqui a pouco no próximo intervalo, quando a gente conversar, isso tem que estar lúcido para a gente. O que a gente faz, mítica, entendendo todos, né, sem distinção de Menendez e Cibaia, é a promoção da cultura do tabaco. Ouvir isso com tanta clareza para a gente nos momentos de reunião foi fundamental, porque para aquele grupo pequeno também que estava participando do trabalho, a confusão surgiu, foi uma leitura desse grupo pequeno, que era um reflexo do que todos nós entendíamos naquele momento. Então, isso que ele está falando agora, por isso que eu chamei a atenção, é um marco, porque se a Flávia recebeu uma pessoa hoje, como o Altamir recebeu um cliente, eu não vou ter mais essa confusão na apresentação, o que antes era muito comum no nosso negócio. Ou a gente não se apresentar como mítica, horas a gente se apresentava pelas indústrias, horas como mítica, e a gente espera que hoje a gente saia daqui com essa consciência, além do que ela é, o que ela faz, que é tudo isso que o Gonça vai fazer, a gente tem o mesmo discurso, né? Não é à toa que a gente está aqui reunido. Então, acho que daqui para frente, essas coisas que ele vai pontuar agora é quase como exercício de casa, né? É para a gente ter... Na ponta da língua. Na ponta da língua, exatamente. Imagina. Bom, juntando esses insights, então, de categoria... Opa, desculpem. O que a gente vê, né? Acreditar em um modo de vida que inclui a cultura tabagista é transcender ao conforto dos códigos estabelecidos e fixar moradia em um campo de batalha sem trégua. Em outras palavras, o que a gente está falando aqui é o seguinte: se a gente realmente quer ser uma empresa, uma marca
que faz a promoção da cultura do trabalho, vão ter que saber todo mundo que não é fácil, né? A tarefa é árdua, né? Bom, apenas um discurso afiado não é suficiente para promover a liberdade em aderir a essa prática. Porque lembra que a gente falou que o consumidor, a gente quer ajudar aquele consumidor a ser o apreciador que ele quer ser. Em um ambiente onde todos têm uma opinião contrária e calorada, esse espaço nunca será oferecido. É preciso conquistá-los com ações. Não é fácil, né? Mesmo que o futuro do segmento do tabaco esteja sendo discutido em um ambiente filosófico, apenas a atitude pode legitimar ideias. Mais uma vez, isso aqui é só uma apresentação bonita se a gente não sair daqui e não fazer nada com isso, tá? A gente tem que transformar isso em ações, em uma crença de verdade. Do ponto de vista de mítica, o que que fica? Que para se estabelecer valores, a necessidade de ação sobrepõe-se ao discurso, né? A retórica. A gente precisa fazer mais do que falar. Em cima desses 3 pilares, o que a gente encontrou de cultura e de consumidor, de categoria e de marca, a gente vai estabelecer então a verdade da marca, né? O que a gente tirou e aí que a gente sentou lá na salinha de novo e viu, puxa, vamos ver que proposta filosófica a gente pode ancorar nessa marca. Que a gente tem um consumidor que ele está falando em alto e bom som. Posso apreciar o meu cigarro, o meu charuto? É só isso que eu quero? Não é nenhuma bandeira massiva. Não é um viciado. Exatamente. Ele quer apreciar, né? Categoria. A gente tem que ter uma crença que tem muita atitude. A gente tem que ter opinião forte aqui. E aí a gente precisa transformar isso em ação e não só em palavra, né? Bom, a partir disso, a gente tirou a nossa promessa de marca e que ela tem como principal pilar o prazer. E mais uma vez, eu agradeço o senhor de manhã porque ele rolou a bola para a gente falar sobre a verdade de marca, né? Que não foi combinado, mas eu perguntei, né? Mas por que você acha que isso continua sendo importante, né? Culturalmente? Eu falei em outras palavras, mas enfim, a minha pergunta foi essa. Porque as pessoas têm o prazer de fumar, né? Elas gostam. O prazer de apreciar um charuto nunca vai sumir, né? Com o uísque ou com o conhaque, isso sempre vai prevalecer, né? Olá os nossos amigos que não deixam mentir. Enfim, então a gente foi estudar o que significa prazer filosoficamente. E a gente foi ver que prazer está relacionado à satisfação com a vida. Isso é prazer. O que é você ter prazer na vida? É você ter satisfação de viver. E a gente viu um estudo de psicologia que coloca 5 itens que está relacionado a essa satisfação com a vida. Autoaceitação, eu aceitar do jeito que eu sou. Quando você não aceita do jeito que você é, com as suas crenças, não tem jeito de você ter prazer na vida ou ser completamente feliz. A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se você conseguir viver suas crenças, isso também é uma outra forma de prazer. Liberdade, né? Autonomia para poder fazer o que você quer, isso é outra forma que gera a satisfação com a vida. A sensação de ter controle sobre as coisas que estão ao seu redor, o seu ambiente, também é uma coisa que gera satisfação. E relações sociais positivas, né? Ou seja, que os outros me aceitem do jeito que eu sou, né? Bom, não sei, agora está todo mundo se perguntando, né? Será que eu tenho? O que eu tenho mais? O que eu tenho menos? Mas enfim, são esses 5 drivers, né? Uma forma de significar a satisfação com a vida. E a gente percebeu que tem 3 que estão mais relacionados do indivíduo para a sociedade, né? Eu me aceitando, me colocando e me afirmando, me colocando como um indivíduo de crenças, de valores na sociedade. E o outro é do social do indivíduo, é que os outros me aceitem como eu sou. Se eu me aceitar como eu sou e os outros me aceitarem como eu sou, puxa vida, então eu sou uma pessoa super satisfeita e é isso que é viver com prazer. Muito bem. Em cima disso, então, que a gente montou a verdade da marca, e aí tem o que a gente chama de storytelling, alguns slides que ilustram o nosso passo a passo para chegar na verdade, né? O que a gente pensou foi o seguinte, né? Que só se alcança verdadeiramente a satisfação na vida quando a gente pode compartilhar tudo aquilo que nos dá prazer, né? Você tem um de fora para dentro para fora, não adianta só eu fazer o que eu quero se ninguém me aceita, né? Só quando a gente faz isso em sociedade que isso é bacana. Muito bem. O prazer somente é pleno quando podemos viver nossos desejos de forma positiva em sociedade. Quando os limites do nosso mundo são aceitos pelos limites dos outros, né? Ou do outro.
Tudo aquilo que não, portanto, né, pensando isso racionalmente, tudo aquilo que não põe em risco o outro, por natureza deveria ser aceito. Né? Ser aceito não deveria ser uma questão. Eu deveria me aceitar e todo mundo deveria me aceitar do jeito que eu sou. Né? Mas essa plenitude é um metal raro, que só se alcança através do uso de uma única virtude, que se chama sabedoria. Né? Se eu não me engano, Einstein que falava que sabedoria é a arte de derrubar preconceitos. Né? É justamente isso, quando a gente aceita quem a gente é e o mundo como é, enfim, a gente se torna mais sábio. Né? Sabedoria é a arte de derrubar preconceitos. É a única capaz de separar o que de fato deve ser evitado e o que é legítimo, o que são apenas velhos códigos que herdamos. A sabedoria está acima do bem e do mal, acima dos paradigmas, transcende tudo aquilo que é óbvio. As reflexões, quando nobres, são como filtros que deixam fluir apenas os desejos legítimos. Por isso não devemos abandonar os prazeres que passaram pelo filtro do bom senso. Né? Se a gente pensou, aquilo está dentro do bom senso, aquilo nos dá prazer, não estou fazendo mal para ninguém, nem né, para mim, aquilo está dentro do que eu acredito, deveria ser vivido. Então, por isso devemos abandonar os prazeres que passaram pelo filtro do bom senso, ajudá-los a conviver em sociedade de uma forma cordial. A lógica é simples, nesse mundo ninguém está transgredindo nada, não há o que transgredir. Né? Para a mítica, devemos viver os prazeres que a sabedoria nos concede. Então é isso que está por trás da marca de vocês, né? Da cultura, ou da luta diária de negócios de vocês, que é um pouco do que o Sr. Félix falou de manhã. Né? Por que nunca vai ser abandonado esse gosto pelo tabaco ou pelo fumo negro? Né? Porque se a sabedoria prevalecer, não como vício, como a Tamir falou, mas como uma forma saudável de eu equilibrar coisas que me promovem a saúde ou coisas que me dão prazer, está tudo certo. Quem não come um churrasquinho, um torresminho, toma uma cerveja, toma o seu conhaque ou vinho. Ou seja, a gente precisa abandonar definitivamente qualquer tipo de sentimento de culpa ou qualquer coisa por fazer parte de uma cultura que alguns chamam de negativa, porque existe algo que nos faz maiores que isso. Se a gente tem sabedoria, a gente pode viver isso de uma forma muito bacana. Então, qual que é a nossa missão ou a nossa crença como marca? Né? A gente não faz negócio como os nossos concorrentes. A gente faz negócios com sabedoria. Por isso que a gente tem produtos de qualidade, não é apreciar qualquer coisa, mas alguma coisa que realmente me dá prazer, né, e que me traz isso de uma forma real. É por isso que a gente faz as coisas de uma forma cordial e com paixão, porque é com sabedoria que a gente tem que viver, que tem que dividir os ganhos, enfim, e essa dinâmica. Enfim, isso resume o que a gente acredita. Né? Depois desse trabalho, tem o que a gente chama de identidade de marca, que é transformar essa ideia filosófica em verdade, né? Em coisas do nosso dia a dia. Aí a gente monta um mapinha, que é uma folhinha só, que resume nossas principais características aqui. Né? Tá terminando, tá? Tem mais uns 10, 15 minutinhos. Isso é o que a gente chama de raio-x da marca, né? Porque marca, como a gente diz, ela é como uma pessoa. Então, como que é esse raio-x? Tem a nossa ambição, onde a gente quer chegar, nossos pés, nossos atributos físicos, nossos atributos emocionais e a nossa filosofia. Só quando a gente tiver esse corpinho muito bem equilibrado, as pessoas começam a acreditar na gente, né? Como objetivo de negócio, a gente já viu. O Henrique acabou de falar aqui, eu não coloquei aqui, mas a gente quer ser uma das 3 principais indústrias do Brasil. Quando a gente fala de atributos físicos, depois de muito estudo, a gente viu que as melhores coisas que a gente tem que trazer à tona é reforçar em cada momento a questão da qualidade, porque a gente tem muita qualidade e todo mundo precisa sim ficar sabendo. Então, cada vez que eu falar de marca, mas fala um pouco sobre o produto. Qualidade, 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 qualidade. E know-how. Quantos anos a gente está nessa indústria, né? A gente entende muito do que a gente faz. A gente está lá no PDVzinho do Maranhão,
a gente está no grande PDV, a gente está na tabacaria, a gente está numa loja de conveniência, a gente tem desse mundo como ninguém. Vamos valorizar essa experiência. Se eu voltasse para vocês agora e perguntassem, se Colgate fosse uma pessoa, como é que ela seria? Vocês vão falar, tem um médico, um dentista, assim, sabe? E a Crest, provavelmente seria uma pessoa bem diferente desse dentista, né? E os dois estão vendendo o mesmo atributo de produto. Então, muito rapidamente, o que a gente fez, agora o final, é começar a colocar essa proposta de marca, essa filosofia, dentro de um arquétipo, né? De uma atitude. Como que agora a Mítica vai começar a falar? Será que é igual a Crest, é igual a Colgate, ou como? Né? Em 2 slides, os arquétipos são o pulso de uma marca, porque transmite um significado que faz os clientes se relacionarem com o produto ou serviço como se esse fosse realmente vivo. Esse significado cria uma afinidade emocional com o público, permitindo que os argumentos mais racionais sejam ouvidos. Por que é preciso ter um arquétipo? Quando a gente for fazer um anúncio de qualquer coisa, que seja corporativo, ele vai ter que ter um jeito daquele texto estar escrito. Ou eu escrevo como Colgate, ou como Crest, ou de uma outra forma. Paralelamente, tem alguém lá do RH fazendo um outro comunicado, e tem outro falando lá no PDV, e tem um material de venda, enfim, tem um monte de pontos de contato onde a marca está se expressando. Todo mundo tem que expressar a mesma coisa. Por isso que é importante, senão fica esquizofrênico, senão fica como é que eu falo, Adriano, né? Cada hora uma coisa. A teoria de marca tem 12 arquétipos, tá? Só tem esse slide aí, a gente vai falar qual que a gente escolheu, mas tem o arquétipo do inocente, né? Tem o herói, que nos ajuda no dia a dia, tem a Hering e a Gap, que são caras comuns, todos têm seus valores, tá? Todas as marcas têm lugar na nossa vida. Em algum momento eu estou me sentindo sozinho, eu vou lá, eu não, né? Minha mulherada. Pega um Häagen-Dazs, né? Tem o governante, aqueles que nos dão informação e falam como é que as coisas têm que ser feitas, e cada marca ela se expressa de uma maneira, né? Tem fora da lei, etc. A gente escolheu o arquétipo do criador, né? Que uma das figuras que mostram é o John Lennon. O criador não é aquele que cria nada, o grande wow, yeah, né? Não é esse. O criador é aquele que dá um significado ou mostra caminhos para as coisas que já estavam aí e a gente não percebia. Eu costumo dar o exemplo do próprio John Lennon. Quando ele fala de paz, ele não vai lá, faz uma passeata, vai em praça pública, nada. Ele faz uma música e as pessoas começam a perceber que viver em paz é legal e cada um vai tomando sua atitude e vai acordando por um novo mundo, né? A 3M com post-it, ninguém sabia que a gente precisava do post-it, mas tão simplesinho, né? A gente vai incorporando aquilo na nossa vida. É isso que o criador faz, ele incorpora uma nova visão na vida. E é por isso, e isso faz todo sentido pra gente. Opa, vamos lá. Enfim, nosso desejo básico é criar algo de valor, que seja duradouro. A gente quer dar uma forma para uma visão que a gente tem desse negócio de tabaco, que a gente enxerga de uma maneira diferente do nosso segmento. A gente quer desenvolver no consumidor o controle e aptidão, viver isso de uma forma positiva. A gente quer criar uma cultura, expressar uma visão de mundo. Medo é a gente ter uma visão medíocre, né? E o nosso lema, se pode ser imaginado, ele pode ser criado. Se a gente acredita que dá para viver de uma forma positiva, então vamos fazer isso acontecer, né? Se a gente acredita que com sabedoria a gente pode viver os prazeres que esse mundo do tabaco nos proporciona, vamos em frente, não tem nada de mal nisso, só tem coisa boa. Então vamos nessa. Tem tudo a ver com mítica, porque o nosso desejo básico é criar a percepção de que é possível viver tudo que a sabedoria nos concede. A nossa meta em cima desse desejo é desenvolver a cultura do tabaco com sabedoria. Nossa estratégia é usar o nosso conhecimento para promover o lado positivo de se apreciar a cultura tabagista. Né? É o caso da JetBlue. E a partir de agora, os próximos passos, nós vamos fazer justamente isso. Né? O povo que está aqui à frente desse projeto e vocês, a gente vai ser cada vez mais envolvido dentro dessa cultura e começar a colocar isso no chão, uma forma nova de se fazer negócio. Deixar para trás tudo que é transacional e encarar essa cultura, né?